Olha nós aqui de novo. Agora para falar de um tema, um tema muito especial, é um tema que apurrinha a vida de muita gente, é um tema que dá muito o que falar, ou melhor, dá vontade de falar nada. Às vezes reclamar, às vezes ficar no silêncio. Vamos falar hoje de enxaqueca. Enxaqueca, às vezes chamado de dor de cabeça, às vezes chamado de cefaleia e às vezes chamado de um monte de coisa, em que as pessoas têm uma dor de cabeça, às vezes num lugar específico, às vezes dos dois lados, às vezes na frente da cabeça, às vezes na base aqui da cabeça, às vezes em cima, às vezes no queixo, enfim, às vezes em tudo ao mesmo tempo. Logo, é muito ruim, né? Então, as pessoas começam a se afastar umas das outras, se afastar do convívio social, e isso não é uma coisa boa, nada bom. Enfim, buscam diversos tratamentos, sempre tomando bastante analgésico. Bom, procurei um tratamento, descobri a causa específica, tratei, resolveu, luxo, ótimo. Mas muitas vezes encontramos pessoas que ficam fazendo, buscando profissionais cada vez mais, e não tem um sucesso definitivo. Às vezes melhora, às vezes não, às vezes melhora, às vezes não, ameniza por um tempo, volta. Muitas vezes os remédios eles não resolvem o problema. Eles apenas te anestesiam, fazem com que você não sinta a dor, mas a dor ela ainda está ali, porque os motivos dela existirem continuam ali. Bom, o fato é que é algo que incomoda muito. Existem diversos profissionais que podem atuar. E aí você procura alguns profissionais médicos, você procura reumatologista, você procura neurologista, você procura ortopedista, você procura um monte de ista que trabalham com medicamentos diferentes. Às vezes resolve, às vezes não. Às vezes é um problema gástrico, às vezes é um problema postural, às vezes é um problema da articulação que movimenta a boca, chamada de articulação temporomandibular, que pode estar relacionada com um problema de bruxismo, que rangiu os dentes, ou um apertamento, ou qualquer um problema desse tipo. E aí você vai no dentista, o dentista passa uma placa, e aí melhora por um tempo, o problema volta, e você vai se enrolando nesse sentido. Bom, fiz isso uma vez, melhorou também? Pronto, era ali a causa, ali se resolveu, ali passou. Fiz isso, a dor voltou um pouco depois, ou demorou um pouco e voltou, tem que ficar trocando, provavelmente aquele não era a causa também, você só retardou um sintoma de se agravar. Bom, quando você fez isso aí um pouco e você não melhorou, pode ser um problema que realmente não tem como melhorar, mas pode ser um problema músculo-esquelético, ou seja, pode ter algum músculo ou alguns músculos de uma situação que esteja te levando no problema, ou pode ser uma articulação ou algumas articulações ou músculos e articulações. Pode ser isso tudo um pouco. E se for isso, existem algumas técnicas onde o fisioterapeuta pode atuar bastante, porque a ideia é resgatar o movimento, né? Vamos explicar de uma maneira mais simples. Você tem várias articulações no corpo. Na coluna cervical são 7 vértebras. Então, cada vértebra dessa tem movimentos específicos, em especial as 2 primeiras têm um movimento que faz a maioria do movimento de rotação da cabeça acontece nessa base do crânio. E aí temos articulações do crânio, articulação da boca, articulação com os braços, temos articulação com os pés. Quando uma articulação não está movimentando o que ela deve movimentar, a articulação de baixo, a articulação de cima passa a ter que movimentar mais para compensar essa que não está movimentando, né? E aí, tanto a falta desse movimento quanto o excesso do outro
criam distúrbios músculo-esqueléticos. E isso pode resultar em problemas articulares, como artroses na coluna comumente, como o chamado bico de papagaio, que é um osteófito, que é o crescimento, um aumento da base ou da base superior ou da base inferior da vértebra, formando assim uma ponta de osso, um osteófito. Pode se desenvolver uma hernia de disco, pode haver uma destruição total de disco, pode desenvolver artrose, pode desenvolver um monte de coisa, e isso vai sim gerar dor e falta de movimento. Então, o que eu quero dizer com essa explicação? Se a articulação não está funcionando bem e está sobrecarregando outras, bom, resgata-se o movimento. Simples, é isso mesmo, é simples, resgate o movimento. Não estou falando aqui em repouso, não estou falando aqui em remédio, eu estou falando aqui em movimento. Não é alongamento, é movimento. O movimento é quem cura muitos problemas. Então, eu quero aqui hoje, dar sugestões. Você já tentou de muita coisa mesmo, que tal tentar movimentar? Vou passar para vocês pequenos movimentos, 5 ou 6, existem muitos que possamos fazer, mas eu vou passar aqui 5 ou 6 que provavelmente vão te dar aí, com o passar, lógico que não só uma vez, não só duas, não só três, mas se tornar um hábito, Salva aqui esse pedaço de vídeo e vai fazendo aí mediante o que você tiver disponibilidade. E para boa parte dos movimentos, dos exercícios, a gente não precisa de academia nesse sentido, Academia é saudável, academia é boa para a saúde, atividade física é muito bom, inclusive a atividade física ajuda sim no combate das cefaleias, Por quê? Porque quando você faz atividade física, o seu corpo produz algumas substâncias que dão bem-estar, como por exemplo, dopamina. Quando você produz exercícios chamados de endorfina. A endorfina, ela cria uma sensação de muito bem-estar. Então, a atividade física é bom, mas ela está anestesiando, ela não está resolvendo. Não é muito diferente do remédio, ela só é mais saudável do que o remédio. Por quê? Porque quando você faz atividade física, você respira mais. Então, você põe mais oxigênio para dentro. Se você põe mais oxigênio para dentro, você oxigena melhor seu cérebro. E um dos motivos que você tem dor de cabeça é porque você não está tendo uma boa oxigenação no cérebro. Sim, seja internamente na clorofila no cérebro, ou seja externamente nos tecidos musculares e dérmicos da pele que temos no cabelo, que não está sendo bem irrigado. Isso sim promove a dor, porque a cabeça é cheia de terminação nervosa, é cheia de receptor de dor, então é um local que incomoda muito. Bom, a ideia é resgatar os movimentos da cabeça, Não dá para você entender que a boca não faça parte da cabeça. Então temos exercícios para a boca, temos exercícios para a base do crânio e temos exercícios para a cervical. Nada é intenso, nada é forte, nada é muito pesado. São movimentos mínimos, são movimentos simples. É tudo muito simples. Então você pode fazer todos os dias. Você não gasta 5 minutos para fazer e o resultado, bom, vai ser bom. Pode resolver? Pode resolver sim. Vai resolver? Não sei. Faça e faça 2, 3, 4 semanas. Faça o exercício. Posta aqui embaixo depois falando qual foi o seu resultado. O que você vai precisar para fazer algum desses exercícios? Uma caneta esferográfica. Só uma caneta. Não precisa ir para academia, como eu havia falado. Não precisa ir para o estúdio de crossfit. Não precisa correr, não precisa da bicicleta. Às vezes a bicicleta só ajuda a piorar. Por quê? Por causa da postura. Então, a gente tem que melhorar a postura no dia a dia e a gente tem que movimentar. Então, vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, de repente, se não ficou bem explicado, olha, faz isso melhor. Posta embaixo, vocês não entenderam, eu faço um outro vídeo específico desse movimento e posto com enorme prazer. Primeira coisa,
você precisa de ter uma boa mobilidade da boca, né? A boca, ela abre e fecha. A articulação chama-se articulação temporomandibular. Às vezes, quem tem dor constante costuma ouvir uns estralidos com frequência, às vezes tem uns travamentos bucais, às vezes sabe que tem bruxismo, ou às vezes não sabe, mas acorda com a musculatura aqui da bochecha mais pro canto, um pouco mais dura, um pouco mais dolorida, um pouco mais inchada, e isso não é difícil de resolver. Massagem. Massageie. Para quem acorda com isso, massageie. Mas se você acorda com essa musculatura muito tensa, existe uma chance de essa musculatura que temos em cima da orelha grande, chamada temporal, né? Eu vou mostrar imagens do músculo aqui, vou editar no vídeo aqui e vou te mostrar para vocês. Imagem do temporal. Temporal. Pronto, agora. E aí nós temos o temporal, que vocês podem massagear também. As fibras do temporal estão nessa sequência, as fibras do masseter, que é esse músculo aqui de baixo, estão nessa sequência. Então o que vocês vão fazer? Vocês primeiro vão fazer um cafuné um pouquinho mais intenso de lado a lado, para cima e para baixo. Depois vocês vão apoiar a mão na lateral da cabeça e vão abrindo a boca e puxando a mão, arrastando no rosto. Três vezes. 3 vezes está ótimo. 3 vezes, 2 vezes por dia são 6 vezes. 3 vezes em 100 dias são 300 vezes. 2 vezes por dia são 600 vezes. É muita coisa. Então vocês vão fazer esse movimento. Primeiro movimento. Depois de ter feito um cafuné. Existe a chance só daí de você já sentir uma leveza. E se isso aconteceu, isso é muito bom. Detalhe, para que você tenha uma boa abertura da boca, uma abertura saudável, detalhe, fica um hambúrguer muito grande, colocar, não, isso não faz bem para a sua têmpora. A boca ela tem que abrir para que você exerça o ato de comer, de conversar com facilidade, sem que force. Forçar não é bom. Assim como esticar muito o braço, esticar muito a perna não é saudável. Não estou falando aqui muita coisa, não é saudável forçar. No segundo momento, vocês vão fazer um segundo exercício. Esse segundo exercício é para fazer um movimento de lateralidade para um lado e para o outro. Vocês podem simplesmente agir de um lado para o outro, ou com a ajuda aqui dessa canetinha que vocês vão ter, que vocês vão colocar ela entre os dentes e vocês vão girar ela para um lado e para o outro. Quantas vezes fazer isso? 6, 7, 8 vezes para cada lado. Esse girar para um lado e para o outro melhora a mobilidade e a abertura melhora. Isso não é nada demais. Uma caneta. Pode fazer sem a caneta. A caneta ela só ajuda você a fazer com mais facilidade. E aí você fez esse movimento de lateralidade. Você vai pegar essa caneta e você vai colocar ela o máximo possível nos dentes de trás. Você vai apertar de forma muito leve. E você vai, com a caneta na boca, levar o queixo para baixo, o encontro do peito. Não é para levar lá no peito não, só para dobrar a cabeça um pouco para baixo. Cinco segundos. Não é para puxar a cabeça. Apoia de leve. 5 segundos. Fez esse movimento 3, 4, 5 vezes. Excelente.
beleza? Fez esse movimento, você começa a estimular a musculatura extensora da cabeça, da base do crânio. Então, alguns músculos, eu não vou até entrar em detalhe em nome de músculo, porque a ideia é que todo mundo faça e não só quem entenda faça. Então, você fez esse, você fez esse, utilizando a caneta, ou mesmo, se você não quiser, só não pode ficar apertando quando você estica. A caneta ajuda a manter a distância, beleza? Pronto, você fez exercícios que trabalham a sua ATM, a sua articulação, que é articular a boca. Existem muito mais exercícios, mas esses são auto-exercícios que você pode fazer com facilidade. Vamos agora fazer exercícios para a base do crânio, para a cabeça, para as duas primeiras vértebras da coluna. Não é nada demais, são exercícios bem simples, bem singelos. A cabeça, ela faz um movimento de rotação. Você imagina que a cabeça seja uma bola. Então, a cabeça, para virar, imagina que tem um eixo aqui, que tem algo que não permita que a cabeça caia para um lado ou caia para o outro. É talvez a hora mais vista agora, esse entendimento. A coisa é simples, mas depende de um bom entendimento. Então, a cabeça, ela tem que fazer um movimento de rotação dela e não o movimento de inclinação da cabeça. O movimento tem que ser só da cabeça. Então, o que eu sugiro? Você vai colocar o seu polegar, né? E a sua mão não pode mexer, o seu polegar não pode mexer e o seu nariz não pode sair do seu polegar. E aí você vai fazer uma pequena inclinação para o lado e para o outro. Não é para forçar. Umas pessoas vão conseguir mais, outras pessoas vão conseguir menos. Tranquilo. Mas conforme você vai fazendo, você vai melhorando a mobilidade da base do crânio. Beleza? Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Fizeste isso, fizeste o quarto 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Então, são tudo coisas muito rápidas. Você vai partir para um quinto exercício. Esse é o último e tá bom. Lógico que existem mais, mas depois a gente pode falar. Não melhorou, mas eu quero que melhore ainda mais. Entre em contato comigo. A gente desenvolve aí um treinamento só para isso. E aí, o quinto e último exercício, você fez o movimento de rotação, agora você vai fazer um movimento de flexão e extensão da cabeça. E aí os movimentos não são muito longos, não são muito compridos, são movimentos curtos também. Não é para fazer essa flexão completa, porque essa cervical, a flexão é a flexão do pescoço, não é a flexão da cervical, da base do crânio, né, da cabeça. A flexão da cabeça é essa aqui, ó. E não é isso. Entende? Bom, entendendo ou não, a gente vai tentar fazer que se torne mais fácil, assim como uma outra dica. Aqui na base da orelha, aqui, ó, por trás do queixo, aqui atrás, né, essa parte aqui da mandíbula, então aqui você tem um brinquinho e por trás aqui você tem um buraco, ó, um buraco. Algumas pessoas, se você colocar um dedo num buraco, um dedo no outro, algumas pessoas vão sentir uma pontinha. Quem sentir isso é um chamado processo transverso da vértebra C2. Você achou bem, se não achou, você coloca só o dedo aí. Qual que é a ideia? É que o dedo fique parado aqui e só a cabeça mexa. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E pô, 10 vezes. Pum! Pronto. Faça isso todos os dias. Essa sequência. Recapitulando, massageie a lateral da cabeça. Massageie as bochechas, mais pro canto perto da orelha.
passe a mão pressionando a cabeça de cima para baixo, abrindo a boca. Caneta. Sem forçar. Simples. Caneta. E aí você vai fazer isso todos os dias da semana. Faça quando acordar, tomar banho no chuveiro. Você não gasta 1 minuto para fazer todos esses movimentos. Experimente, faça uma vez por dia, faça 2 vezes por dia, faça a semana inteira, faça por 15 dias e me conte aqui o resultado. Você que sofre de enxaqueca, vamos ver se com isso você vai sentir uma melhora. São coisas simples e eu tenho a consciência de que vai melhorar. Bom, comecei a fazer isso. O que eu posso sentir quando eu estou fazendo isso? Bom, no primeiro momento você pode começar a ouvir estralidos da cabeça, da cervical, quando você mexe. Por quê? Porque você está resgatando o movimento da articulação da base do crânio com a primeira vértebra com a segunda vértebra com a terceira vértebra. As outras vão se melhorando com consequência. Uma outra coisa que eu posso sentir, eu posso começar meio que sentir que tem uma areinha quando eu movimento a cabeça. O que é isso? O movimento acontecendo novamente. Você não estava movimentando e agora está movimentando. Então, eu posso sentir algumas coisas. Então, esses exercícios são para resgatar movimento. Se o movimento resgata, o equilíbrio acontece, os músculos funcionam e a saúde vem. Porque a ideia é não tratar doença e sim buscar saúde. Busque movimento, se movimento, mova-se, porque o movimento é o que cura e é fato. Bom, se você fraturar, botou gesso, não tem jeito, vai movimentar como? Mas enquanto você está dinâmico, mova-se, beleza? Nosso vídeo, se foi bacana para você, dá um joinha, dá um like, obrigado. Se não foi, fica à vontade. Toda semana vídeos bacanas falando sobre anatomia, sobre cinesiologia, sobre movimento, sobre de tudo um pouco, para a saúde, para o não adoecimento. E conte comigo, meu nome é Henrique Vieira, sou fisioterapeuta do trabalho, trabalhando para que você tenha uma vida mais saudável e feliz. Muito obrigado.